Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você e com o seu lar. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o fermento. Ontem, nós celebramos a Páscoa. E eu lembro da minha infância, da minha adolescência, e nós íamos, todos os domingos de Páscoa, às 5 horas da manhã, para um lugar lá em Ribeirão Preto, onde nós morávamos, era o Bosque Municipal, e lá em cima tinha uma clareira, e a gente se reunia lá com as 4 igrejas evangélicas da época, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Metodista. E lá a gente cantava que Jesus ressuscitou, e a gente daí depois ia tomar café na igreja, tinha ceia, e uma grande festa, Que saudade que me dá no meu coração. Mas a Páscoa, ela começou há séculos atrás. Lá em Êxodo, conta a história do povo de Israel. Eles eram prisioneiros no Egito e Deus, então, vê o tanto que eles estavam sofrendo nas mãos dos egípcios. E Deus, então, diz que vê a dor, ouve o clamor do povo, e ele, então, escolhe Moisés para liderar o povo e ser liberto dessa escravidão do Egito. E vai acontecendo isso, Moisés fala com o faraó, mas o faraó está com o coração muito duro. Deus manda pragas, mas não tem acordo. Até que um dia, lá em Êxodo 12, Deus fala a Moisés e a Arão: olha, eu vou selecionar esse mês como o principal dos meses, porque vai ser a instituição da Páscoa. E é verdade, a Páscoa é a festa mais importante também para nós, E Deus fala assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vão matar um cordeiro sem ter feito, e o sangue vocês vão colocar nos umbrais e na verga das portas. E eu vou mandar o destruidor, e as casas que estiverem esse sangue serão poupadas. Deus fala para Moisés e para Arão para orientar o povo. E à noite vocês vão comer carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Essa é a orientação que Deus dá. É a instituição da Páscoa. O que acontece? A Páscoa, então, seria a libertação do Egito. A Páscoa nos aponta hoje para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo há 2021 anos atrás. E ele morreu por nós. E ele é o nosso Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Assim como a Páscoa foi a libertação do povo da escravidão do Egito. As coisas se entrelaçam, E é tremendo demais. Agora, tem uma festa que Deus também ordena que seja comemorada, que é a festa dos pães asmos. Lá em Êxodo 12, versículo 15, diz assim: no dia seguinte da Páscoa, durante 7 dias, durante uma semana, vocês vão comer pães asmos. Vocês vão tirar o veneno, o fermento das vossas casas. Pães asmos, ou ácimo, ou matissá, é um pão assado sem fermento, só farinha de trigo e água. E é interessante que até hoje, os judeus ortodoxos fazem isso, Eu tinha um aluno que era filho de judeus e ele então me contava sobre isso, inclusive levava para mim esses pães para eu provar. E essa questão do fermento tem uma aplicação muito importante espiritual. Porque o fermento significa pecado, significa malícia, maldade. E Paulo, ele deixa isso bem claro em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Quando ele diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado.
Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo, então, ele está falando com a igreja de Corinto, e está falando duro nesse capítulo, dizendo que aquela igreja estava sendo conivente ao pecado. E ele compara com o fermento, que tem que jogar fora, e que a gente tinha que buscar uma vida livre, né, dessa maldade, dessa malícia, uma vida livre do pecado, né, com verdade, uma vida com sinceridade, né, com a verdade. E ele diz assim, olha, está faltando choro para o pecado. E a gente então aprende, né, hoje, que isso também vale para nós, né? Ontem nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é a celebração de que Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você. Nosso Cordeiro Pascual que nos lava e nos purifica de todo pecado. Mas que também nós devemos nos remeter ao pensamento de que nós temos que ter uma vida de conversão, dia após dia, deixando o pecado. Porque às vezes a gente, quando recebe Jesus, a gente lança fora o pecado, mas o fermento, mas às vezes a gente faz repescagem, a gente pega de volta, né? Aquele pecado que nos afasta de Deus, que entristece a Deus. E Deus, ele dá uma ordem para nós, que nós sejamos santos como ele é santo. A santidade, as boas obras não são pré-requisito para a salvação, né? Mas são consequências de alguém que recebeu Jesus. Deus quer que todo aquele que recebeu Jesus, que agora foi feito filho dele, que recebeu o Espírito Santo no seu coração, vá lançando fora o pecado, vai sendo realmente salvo, não pelas obras, mas para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nela. Numa nova massa, numa massa agora de santidade, de irrepreensão na presença de Deus. Como que eu tenho respondido a Jesus que morreu por mim, né? Eu tenho que mudar de vida hoje. Hoje é o dia aceitável. Lá em Hebreus 3,15 diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você que está me ouvindo ainda não recebeu Jesus, né, a Páscoa não tem essa revelação no teu coração, receba hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não só receba, mas confesse publicamente, verbalize, né? Fala, eu quero Jesus na minha vida. E fala isso, verbalize isso, né? Ou se você recebeu e você está longe, afastado, né? Pegou o velho fermento, como Paulo diz, né? Que às vezes a gente faz essa repescagem, pega o velho fermento, joga fora. Joga fora. Pede a Deus que te lave, te purifique de todo pecado, né? Não volte atrás nesse novo caminho, né? Continue num novo e bom caminho com Deus. Deus fala isso para mim e para você, né? Lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 23 e 24, Deus fala assim: se vocês me dessem ouvidos, eu vou ser vosso Deus e você vai ser o meu povo. Eu quero ser povo de Deus, né? Que a gente possa dar ouvidos a Ele, receber Jesus e obedecer e seguir obedecendo a Ele, né? Em todo o tempo. Aqui ele fala: andai no caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então ele diz: me dê ouvidos, me atentam, vão para adiante, não para trás. Porque quem não dá ouvidos para o Senhor, quem não obedece, retrocede. Que nós possamos nos voltar a Deus, né? E buscar um estilo de vida, de obediência, que agrade a Ele. Com o coração cheio de gratidão pela salvação, né? Sabendo que nós fomos separados por Ele, né? Lá em Êxodo 19:5, Deus fala assim, que o povo de Israel era propriedade
peculiar dele. Eu acho lindo esse termo. E depois ele disse em 1 Pedro 2,9 que você e eu que recebemos Jesus somos propriedade exclusiva dele, povo santo, povo separado dele, né? Para uma conversão nos nossos pensamentos, palavras, atitudes, sentimentos, né? Esse é o projeto de Deus, que ele nos tira do império das trevas, né, para o seu reino de luz, para Jesus Cristo, lá está em Colossenses 1,13. E me faz lembrar uma história, né, de um homem chamado Alexandre. Esse Alexandre era um soldado e ele desertou, fugiu, né, e um dia ele é pego e ele é apresentado perante o seu general, Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande era um guerreiro muito ousado, muito corajoso. E ele chega então perto desse rapaz e pergunta: como você chama? E esse rapaz diz: Alexandre. E ele diz: como você chama? E ele repete: Alexandre. Mas como você chama? E ele repete: Alexandre. Então conta-se que Alexandre o Grande pega esse moço pelo colarinho e fala: você tem o mesmo nome que eu e você está envergonhando o meu nome. Muda de vida ou muda de nome. Muitas vezes a gente se chama de cristão, né? E a gente falha. E cristão significa pequenos Cristo. Que eu e você sejamos incomodados pelo Espírito Santo de Deus. E que a gente mude de vida, né? Não mude de nome. Que continuemos cristãos cada dia mais próximo do Senhor. Cada dia mais buscando obedecê-lo. Que mudemos a nossa vida e que possamos agradá-lo em todo o tempo. E se você ainda não fez isso, busque o Senhor. Ou se você já entregou a sua vida ao Senhor, mas está afastado, se sente longe, né? Volta ao Senhor, lança fora o fermento e volta na presença de Deus. Vamos orar? Ai, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, obrigada por Jesus Cristo que morreu por mim, morreu por cada um que me ouve, Pai. Ó, Pai, que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique de todo pecado, Pai. Que possamos caminhar, Pai, como pequenos Cristo, Pai. Trata do nosso coração, da nossa mente, Senhor. Vai transformando, vai mudando, Pai. Vai fazendo de nós, dia após dia, nova criatura. Que possamos te obedecer, que possamos te agradar em todo o tempo. Usa a nossa vida, Pai, e que sejamos realmente instrumentos nas Tuas mãos, como os filhos Seus, propriedade exclusiva do Senhor, e que nós possamos dizer: o Senhor é meu Deus, e que possamos ouvir do Senhor: você é meu povo, você faz parte do meu povo, Pai. Filho meu, oh meu Deus, como é bom poder ser chamado seu filho em Cristo Jesus. Obrigada pela Páscoa, obrigada por Cristo, obrigada pelo perdão, pela salvação. Nós entregamos nossas vidas, nossas famílias no teu altar. Tira o fermento, meu Deus, e faz de nós novas criaturas. Em nome de Jesus, que o adoremos, em nome de Jesus, em todo o tempo. Amém, Senhor. Amém. Fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima.